E quem postou nas redes sociais falando que cancelou todos os compromissos de julho foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro cancelou todos os compromissos dele que estavam marcados em julho por uma questão de saúde. E a informação foi divulgada pelo próprio na rede social dele. A gente está vendo aí a rede social do Bolsonaro, que ele coloca aí, após consulta médica de urgência, foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia, crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar. Obrigado, Jair Bolsonaro. Está aí o post do Bolsonaro cancelando toda a atividade dele de julho. E, pelo que a gente tem de notícia, vai ficar em casa durante todo o mês. A nota é assinada, também divulgaram a nota dos médicos, assinada pelos médicos que cuidam do ex-presidente. E agora, então, ele vai repousar. Essa questão do presidente, da saúde do presidente, vai e volta a todo momento. E esse cancelamento no mês de julho, então, tá marcado. Esse é o comunicado oficial. O que eu já tinha falado aqui, que é exatamente o que a gente falou. Ronilson, a gente vê que o atentado, né, que ele sofreu traz muita repercussão e muito cuidado em relação à saúde do ex-presidente. Volta e meia há essas questões aí que são colocadas, prejudicando a atuação dele nesse mês de julho. É uma recuperação cheia de idas e vindas, né? Acho que tem nenhum movimento do Bolsonaro é simples, ele é sempre lido politicamente, e certamente esse distanciamento de atividades também será lido sob as implicações políticas, né, em termos de articulações e bastidores, de todo esse diálogo que passa pelo Congresso e, obviamente, olhando para 2026. Mas, sim, é uma recuperação cheia de altos e baixos, com atravessamentos políticos. A esposa dele, Michele Bolsonaro, que colocou também mais detalhes há pouco nas redes sociais. Se puder abrir aqui no telão, que eu não consigo ver aqui no computador, mas está aqui, ó, na manhã de hoje, o ex-presidente foi submetido a uma endoscopia. O exame revelou a presença da intensa esofagite com processo inflamatório e uma gastrite moderada. Será intensificado o tratamento medicamentoso, que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para moderação da fala, dieta regrada e repouso domiciliar. Está aí a nota enviada pela Michele Bolsonaro, mulher dele. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube também, trazendo outras notícias desta quarta-feira, dia 2 de julho. Josias, a gente até, só para a gente amarrar essa história aí sobre a oposição, a gente vê que, inclusive nessa guerra que a gente está dizendo aqui, entre a oposição ao governo, tudo mais, Bolsonaro tem tido pouca voz, né? Inclusive no Congresso brasileiro e tudo mais. Essa pausa dele talvez não prejudique essa atuação aí da oposição? Eu vejo algo de estratégico nessa pausa, Fabiola, sem colocar em dúvida a condição de saúde do Bolsonaro, mas essa bateção de bumbo em torno da precariedade da saúde do Bolsonaro, ele que sempre se mostrou como um personagem invulnerável do ponto de vista judicial e até do ponto de vista físico, né? Na pandemia ele desafiava o vírus, saindo de peito aberto, sem máscara. No geral, sempre se colocou como uma pessoa, como disse, invulnerável mesmo, imorrível, imbrochável, incomível. De repente, todos, o próprio Bolsonaro e os seus áulicos, começam a dizer, olha, ele está fragilizado, ele está fraquinho. Então, sem prejuízo de que seja real, ninguém está querendo colocar em dúvida a debilidade da saúde do presidente e as dificuldades que ele atravessa, mas me parece aí uma coreografia ensaiada de alguém que está prestes a ser condenado, e o Alexandre de Moraes acaba de marcar aí, na sexta-feira, o prazo para a apresentação das alegações finais para esse grupo do alto comando do golpe, que inclui o Bolsonaro. Então, a perspectiva é de que o julgamento ocorra em setembro. Então, ele está prestes a ser condenado. Quer me parecer que essa coreografia, Fabiola, interessa a alguém que, sabendo que será condenado, se prepara para reivindicar
uma prisão domiciliar, como fez o Fernando Collor, que também sempre foi salubérrimo, um homem que se apresentava, o homem do jet ski, mesmo depois de entrado em anos, ele se apresentava como alguém com muita saúde. De repente, condenado com 33 anos de atraso, virou a mais adoentada das criaturas e ganhou do próprio Alexandre de Moraes o direito de puxar a sua cana, que deveria ser uma cana dura, numa prisão, está lá na prisão domiciliar humanitária. Quer me parecer, Fabíola, que o Bolsonaro está preparando esse lance, essa reivindicação de uma prisão domiciliar.